Iniciamos mais um programa Em Vista, aprendendo com quem faz, e vamos falar hoje com o Pedro Xavier, esse jovem empreendedor de 26 anos que está aí tentando revolucionar, pelo menos aqui no Brasil. Ele vai dizer que fora do país tem alguma coisa já parecida, mas aqui no Brasil o conceito de hotel, o conceito de diária de hotel. Ele é cofundador, junto com o Max. Do hotelquando.com. Pedro, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios aqui da TV Osasco, no programa Em Vista. É um prazer, Paulo. Prazer é todo meu estar aqui. Legal. Bom, você é do Rio, né? Iniciou lá seus trabalhos. Aliás, iniciou aos 18 anos numa corretora de imóveis, numa corretora de seguros. Não, corretora de bolsa. Corretora de valores. De valores, bolsa de valores. Bolsa de valores. Isso. Legal. Isso lá no Rio. E aí, vamos contar um pouco da sua história para a gente, para o nosso telespectador, o jovem de 8 aos 90, hoje já não é mais 8 aos 80, né? A expectativa de vida está bem maior, 18 aos 100, e vamos por aí. Ter aí esse case desse jovem de sucesso. Você começou a estudar lá no Rio, você fez comunicação social. Fiz comunicação social. Como até havia comentado, foi um dilema, né? No último período eu tive que vir para São Paulo para estruturar a empresa, então eu acabei não concluindo o curso, né? Mas foi um curso que eu aprendi bastante, né? Gostava. Sim. E com certeza, assim, hoje algumas coisas que eu aprendi na faculdade eu consigo utilizar também na empresa, né? Foram aprendizados. Sim. Mas com certeza a bagagem de trabalho, né, que desde o início eu tive, desde os 18 anos trabalhando, acho que pesa muito mais a experiência, né, o contato já com o mercado, né, negociação, como eu trabalho com vendas, principalmente acrescenta. Você sabe, Pedro, que nós temos nas pessoas que têm vindo aqui, nos mais de 600 programas que nós já temos gravado, uma coisa interessante: não há conhecimento que seja inútil. Em algum momento da vida você sempre acaba usando. E o empreendedor que tem esse ímpeto de empreender, de aprender, ele vai incorporar. Eu acho até que é o caso da sua passagem, da vivência na corretora de valores, da Bolsa de Valores, não é? Foi sim. Então, eu sempre trabalhei com vendas, né? Então, o momento que eu entrei na corretora era um momento que eu estava na dúvida em relação à faculdade, né? Então, eu já tinha terminado o ensino médio, estava naquela dúvida se qual curso ia fazer, né? Então, conversando com meu pai, com meus familiares, eu não sabia ainda para onde ir, né? Eu estava um pouco perdido. E aí, um amigo meu estava começando uma corretora, né? Essa corretora que ele estava começando seria afiliada de uma corretora maior, né? Que é a XP Investimentos. E é uma corretora muito focada em cursos, né? Então, na captação de clientes por cursos, né? Então, para ensinar as pessoas a investirem na bolsa. E esse amigo meu que estava começando esse escritório, ele chamou eu, mais um outro amigo, para tocar essa área comercial, né? Na captação de clientes via curso, né? Então, foi uma corretora que cresceu assim, nessa parte educacional, né? Educando as pessoas, dando curso, dando palestras sobre bolsa, sobre como investir na bolsa, sobre finanças pessoais. E como eles captavam clientes dessa forma, então precisava de uma área específica comercial para atrair as pessoas para o curso, né? Então, o nosso foco era vender cursos sobre bolsa. Não era vender bolsa ou nada disso. E esse momento para mim foi espetacular, porque eu estava realmente perdido, eu não sabia muito para onde ir. Então foi a minha primeira experiência profissional. Comecei a trabalhar numa corretora grande, né? Que é a corretora que ele estava, que é afiliada dessa maior, né? Hoje é a maior corretora do Brasil, né? A XP Investimentos é a maior corretora do Brasil hoje. Você sabe que para as pessoas mais jovens, como é meu caso, mais jovem que você, que eu sou jovem há mais tempo, né? Para as pessoas da minha geração, era comum nós iniciarmos o trabalho com 13, 14 anos, inclusive éramos registrados a partir dos 14 anos, então a gente começava a trabalhar mais cedo. Mas para os jovens, tenho como exemplo, tenho filhos da sua idade, hoje não é muito comum iniciar o trabalho aos 17, 18 anos, como foi o seu caso. O que te levou a iniciar o trabalho? Foi uma opção sua? Foi a família forçou a barra? Como é que foi o início do trabalho? Por que você foi trabalhar aos 18 anos? Então, é um pouco curioso porque, assim, lá em casa,
o meu pai sempre foi um cara muito seguro, né, em relação a dinheiro, né? Então, sempre foi aquela pessoa que você pede 50, ganha 20, né? Você tem que pedir 100 para conseguir 30. Então, assim, sempre foi... E lá em casa sempre teve essa cultura de trabalho, né? Meu pai também conseguiu vencer trabalhando, minha mãe, enfim. Né? A minha família tem esse histórico já de trabalho, né? Todo mundo trabalha, sempre teve esse conceito desde cedo. Né? Estudo e trabalho, né? O estudo nunca teve de lado, sempre meu pai pegou firme nisso. Só que eu sempre tive muito certo na minha cabeça que eu tinha que começar a trabalhar para conquistar o que eu precisava conquistar. Perfeito. Né? Então, não depender só de uma faculdade ou começar a ganhar dinheiro depois. Né? Eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça. Não, eu preciso trabalhar para ganhar o meu dinheiro, eu não quero depender dos meus pais. Só que, como eu te disse, eu estava nesse momento, tinha acabado os estudos e, assim, não tinha experiência nenhuma profissional. Né? Então, aonde eu iria começar a trabalhar? Eu tive um pequeno estágio de 1 mês no Natal, que eu trabalhei numa loja de roupa como vendedor. Né? Talvez essa tenha sido a minha primeira experiência, mas foi bem curta. Né? Foi 1 mês só para ganhar um dinheirinho de final de ano. Sei. E aí, no meio do ano, no meio de 2009, se eu não me engano, eu estava nesse divã, né? Não sabia o que ia fazer, se ia trabalhar, onde eu poderia enviar currículo. Eu enviava currículo, eu criei um currículo com minha experiência de vida e mandei para muita gente e ninguém aceitou, óbvio, porque no currículo não tinha nada, né? Só tinha ensino médio. Eu queria trabalhar, né? Só que eu não sabia onde. E aí esse amigo é um amigo meu e do meu irmão, que hoje eu considero ele como um mentor, né? um tutor. Foi alguém que me ensinou tudo sobre trabalho, sobre comprometimento, uma pessoa altamente ética. E ele me chamou, ele falou, e eu não sei por que me chamou, né? Mas me chamou. Né? Ele falou, Pedro, acho que você sabe vender, e eu queria que você trabalhasse aqui com a gente para tocar essa área comercial de venda de cursos. Né? Me explicou, tinha um treinamento interno. Vamos dar crédito para esse seu amigo, como é o nome dele? O André Fixel. O André Fixel foi uma pessoa assim, que na minha vida, hoje, toda essa minha trajetória de trabalho foi alguém que me colocou ali. Né? E hoje a corretora está muito bem sucedida. A XP Investimentos é uma das maiores corretoras do Brasil. A Platinum Investimentos, que é o escritório dele, dentro da XP, né? Que é um escritório afiliado. É um escritório hoje que também está muito grande, né? Cresceu bastante. E aí a gente iniciou essa trajetória de trabalho. Então, assim, o mais interessante era que a gente tinha muita autonomia. Né? Então, algumas coisas eu comecei a aprender lá dentro que, assim, eu tinha que captar os clientes para os cursos. Né? O meio que eu ia fazer isso, eu tinha que me virar. Né? Então, eles me davam base de clientes antigos, pessoas que passaram por outros cursos, por outras palestras, para captar para novos cursos e novas palestras. Só que eu tinha que pensar em meios alternativos, né, de como captar esses clientes. E toda essa execução, eles davam todo o apoio, mas eles falavam assim, se vira, a gente quer ver o resultado no final. Né? E assim, a gente tinha não era carteira assinada, né, todo mundo era autônomo, né, porque o mercado financeiro é um mercado muito autônomo. Né? Eles mesmos classificam como o agente autônomo de investimento, né, que seria a pessoa que consegue ter uma base de clientes, comprar e vender ações, né, consegue ter essa base para poder atrelar isso ao investimento desses clientes. Então, a gente tinha essa autonomia, né, de poder captar. Então, uma das estratégias que a gente tinha de início, né, a gente tinha 2 estratégias. Né? Uma era parceria, né, então a gente tinha que ir em restaurantes, tinha que ir em estabelecimentos fazer parcerias, né, para poder atrair esse cliente para os cursos. Inclusive, a gente, às vezes, fechava parceria com o restaurante para o curso ser lá no próprio restaurante. Entendi. Né? E outro era flyer. Né? Então, a gente pegava um caminhão de flyer, né, por mês, sei lá, uns 10 mil flyers. Aqueles panfletinhos. Panfletinho. Isso, vamos falar. Flyer, panfleto, enfim, exatamente. Então, a gente fazia esses flyers. Era eu, mais um outro amigo que trabalhava comigo, o Lucas. E a gente tinha que pegar esses flyers e distribuir, né? Tinha que matar esses flyers. Então a gente ia para frente do shopping. Eu acho que todos os prédios da Barra da Tijuca a gente entregou em todos os prédios, assim, isso todo mês. Eu ia de prédio em prédio, sol, chuva, frio, a gente entrava nos prédios. E assim, mas isso era uma aventura, né? Eu amava isso porque tudo era uma aventura, né? 18, 19 anos, estava começando a trabalhar. Era um ambiente muito legal, aquele ambiente de corretora, de compra e venda de ações. Era um clima que deixava todo mundo empolgado, né? E assim, era um dinheiro que entrava para mim. E assim, como eu ganhava... o mercado financeiro é um mercado muito meritocrático.
né? Onde realmente você ganha dinheiro se você trabalhar. Se você produzir. Né? Se você produzir. Okay. Então, não tem como você ter uma muleta de um benefício trabalhista, por exemplo, né? Não criticando o benefício trabalhista, mas lá não tinha isso, a gente não tinha isso. Todo mundo era autônomo, se você vender curso, você vai ganhar dinheiro, né? Captando esses clientes, a gente tinha metas que a gente conseguia alcançar e ganhar dinheiro, e ganhava um bom dinheiro, né? E aí eu comecei a pegar gosto, eu falei, estou trabalhando num lugar muito bom, com uma estrutura legal, e eu realmente tenho autonomia para fazer as coisas se eu quiser fazer uma parceria com qualquer empresa, né? Enfim, eu tenho essa autonomia, eu não precisaria chegar para esse meu amigo, que no caso era meu chefe, o André, né? E falar, André, preciso disso. Não, ele falava, cara, a gente quer clientes para assistir o curso. Então a gente tinha essa estratégia do Fly que a gente fazia, eu fiz a Barra inteira, depois o nosso escritório foi para o Leblon, nosso escritório era na Barra, depois foi para o Leblon, acho que todos os prédios do Leblon também, eu entrei nos prédios, a gente ia escaninho, conhecia todos os porteiros também dos prédios, né? Fazia amizade com os porteiros. Pedro, você sabe que nós fazemos essas perguntas e procuramos resgatar lá, porque é muito importante, né? Hoje você tem, o Pedro vai contar daqui a pouquinho para nós, no próximo bloco, nós vamos falar sobre o hotelquando.com, mas hoje ele faz aí uma base de 2, 3 mil reservas mês, né? Com uma estrutura enxuta, e aí muito disso veio lá da distribuição do flyer, né? Então, se você, né, telespectador, se você é jovem, está passando eventualmente num momento difícil aí, que você acha que não tem trabalho que desonra ninguém, né? Não tem trabalho que desonra ninguém. O que desonra é ser desonesto, é ser corrupto, é não ter uma linha de conduta bacana. Mas distribuir flyer foi uma coisa, distribuir o panfletinho foi uma coisa que alavancou aí as ideias para iniciar um novo projeto, né, Pedro? Com certeza, porque desde o início eu tinha na minha cabeça, então esse conceito é o principal. Né, de que se eu trabalhasse, eu ia conseguir aquilo que eu almejava. E aí vem o lema que você colocou aqui, jamais peça para outro fazer aquilo que você mesmo pode fazer. Jamais. Então hoje eu levo isso para minha vida, né? Hoje se eu recebo uma ligação, ou se eu tenho que falar com um cliente, que às vezes situações básicas de empresa, né? E a gente já tem setores responsáveis, né? Então, ao invés de ter que ficar passando para outras pessoas, né? Se está no meu alcance, o máximo que eu posso fazer, eu vou fazer. Legal. Né? Então, porque a gente tinha essa cultura lá, né? Se eu não pegasse aqueles 10 mil flies e distribuísse no mês, ninguém ia fazer isso por mim. Legal. E não ia vir cliente do céu. Okay. Né? Então, esse conceito do trabalho e você conquistar, desde o início estava bem forte comigo. Muito bem. Pedro, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos voltar falando com Pedro Xavier sobre um conceito de hotelaria que não é mais o de diária. Se você ficou curioso, não perca no próximo bloco. Já voltamos. Voltamos com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, falando hoje com o Pedro Xavier, que é cofundador da hotelquando.com. Mas antes de falar com o Pedro, continuar o bate-papo, eu quero agradecer aí os 60 canais que retransmitem aí o nosso programa, o Invista, em todo o estado de São Paulo e alguns estados. Eu quero aproveitar hoje e mandar um abraço para Socorro, que retransmite lá de Manaus, a TV comunitária de Manaus. São mais de 1,5 milhão de pessoas que nos assistem lá também. O nosso muito obrigado, um grande abraço a todos vocês que nos acompanham. E estamos falando hoje com o Pedro Xavier, esse jovem de 26 anos que estudou lá fora hotelaria, tem uma experiência como auxiliar e como, inclusive, entregador de flyer, né, Pedro? Numa corretora de valores, e hoje tem uma empresa aí com um novo conceito, e vamos falar agora desse conceito. Como funciona, Pedro, a hotelquando.com? Então, Paulo, a Hotelquando, ela é uma plataforma que você consegue reservar hotéis por pacotes de 3, 6, 9 e 12 horas. Né? Então, hoje, antes da Hotelquando, você só conseguia reservar um hotel por diária, né? Pagando uma diária cheia.
Sei. Então, depois do Hotel Quando, você consegue reservar um hotel por 3, 6, 9 e 12 horas. Ah, legal. Bom, esse conceito, conforme você já tinha me orientado, vocês pesquisaram, você e o Max, parece que andaram pesquisando fora do país, e isso já é uma prática em outros países aí que tem uma rotatividade de turismo maior, não? A prática lá fora mais comum é a de day use, né? Day use. Então, é a venda de day use, que é realmente você passar um dia no hotel. Né? Então, esse um dia normalmente não abrange a pernoite, por exemplo. Né? Então, a gente, estudando tendências de mercado, já via que era uma tendência lá fora. Em contrapartida, né, existe uma certa sombra no setor hoteleiro, que é de um outro aplicativo, né, o Airbnb, que tem tirado muita gente dos hotéis. Né? O Airbnb é uma plataforma, né, um site onde você consegue se hospedar em casas. Né? Então, você consegue disponibilizar a sua casa para uma pessoa se hospedar. Né? E é um meio alternativo que o setor hoteleiro está bem atento, né? Porque tem tirado muitos hóspedes dos hotéis para isso. Ou seja, o setor hoteleiro é um setor que ele precisa se renovar. Né? Dá para fazer uma comparação que vocês aí são o Uber da hotelaria, porque o Uber é aquele site onde tá essa polêmica, inclusive, né, dos taxistas aí, e aí esse site onde as pessoas se hospedam em casa, dá para fazer essa correlação? Ou o conceito de vocês é um pouco diferente disso? Vocês hospedam no próprio hotel mesmo? No próprio hotel, então. Nas casas, uma sombra para a hotelaria é essa plataforma, o Airbnb. Né? Então, a hotelaria está atento que está perdendo hóspedes. Principalmente no Brasil não se sente tanto isso. Lá fora, muito mais. Mas vocês, então, são uma alternativa até para ajudar a hotelaria formal. Né? Então, a gente começou a enxergar isso lá fora e viu, opa, isso está vindo para o Brasil. Né? Sim. E isso também vai ser uma sombra para a hotelaria. E a hotelaria precisa se renovar. E a gente enxergou esse conceito de day use lá fora, e aí estudando o mercado, vendo como a gente podia fazer, chegamos a essa conclusão de vender os pacotes. Né? Então, ao invés de você comprar uma day use cheia, né? Porque a day use normalmente é você ficar no hotel, tem entre 8 e 5 da tarde, 9, 4 da tarde, então tem uns períodos. Hoje, ao invés de você só comprar essa day use, você consegue comprar pacotes o dia inteiro. Então, você consegue comprar um pacote de 12 horas para uma pernoite, você consegue comprar um pacote de 3 horas na parte da noite, na parte da manhã. Então, hoje você tem alternativas de hospedagem, né, para diversas situações. Né? Eu posso te exemplificar N situações que você precisa de um hotel por um período mais curto. Entendi. E Pedro, eu imagino, estou aqui imaginando, não conheço totalmente com a plataforma de vocês, mas acho uma ideia muito interessante. Vou, inclusive, usar na primeira oportunidade, posto que vocês têm na plataforma mais de 300 hotéis cadastrados. Mais de 300 hotéis, todo o Brasil, em todas as regiões do Brasil. Tá, e não conhecendo, me dá até o direito de perguntar para vocês. Vocês devem ter passado, num primeiro momento, muito preconceito, né? E isso é próprio dos empreendedores. Muitos empreendedores que aqui vêm e falam, pô, não, mas teve muita gente que falou, olha, sai dessa, isso aí não vai dar certo. Você passou por isso também? Passei algumas vezes, Paulo. Duas situações foram bem chave, né, vamos dizer assim. A gente estava iniciando um negócio, né, início da Hotel Quando, a gente só tinha uma ideia e a gente tinha que vender para os hotéis. Né? Então, antes da gente lançar o site, a gente queria ter o sim de vários hotéis. Né? Então, a gente tinha uma meta ali de ter entre 20 e 40 hotéis dando ok para a nossa ideia. Né? Era só uma ideia. Então, a gente começou a ligar para todos os hotéis de São Paulo, todos os hotéis do Rio, né? Todos os hotéis. Né? Hoje eu posso dizer que eu falei com todos os hotéis do Brasil. Pelo menos das capitais eu falei com todos os hotéis. Então, a gente começou a prospectar e a ligar para esses hotéis apresentando a ideia. Né? A nossa estratégia na época era dizer que era uma ideia de fora que estava vindo para o Brasil, né? Porque o brasileiro adora uma ideia que vem de fora para o Brasil, né? Tudo que vem de fora para cá, a gente já fica com... Né? Talvez se o Uber tivesse nascido do Brasil, a dificuldade teria sido extremamente maior. Como o Uber veio de fora para o Brasil, as pessoas aceitam talvez mais facilmente, né? Então, assim, a gente precisava desse sim dos hotéis. E aí a gente ligava para os hotéis e eu fiz algumas viagens só para apresentar a ideia do Hotel Quando. Né? Então eu fui para Porto Alegre, fui para Curitiba, fui para Salvador, Fortaleza, enfim, fui para várias cidades, né? Nordeste, Sul. O Max também foi Belo Horizonte, Goiânia. Então a gente começou a viajar, a gente ligava para os hotéis,
ligava via Skype, né? E marcava as reuniões, a gente tinha uma meta de reunião, vamos marcar 10 reuniões na cidade. Depois de 10 reuniões, a gente conseguia, graças às milhas da irmã do Max, né, da Silmara, que ajudou muita gente, né, nesse início, né? Então ela sempre acreditou também na ideia do Hotel Quan, então ela falava, não, ela conseguia disponibilizar as milhas para a gente viajar para essas reuniões. Legal. E aí, uma vez em Curitiba, eu estava apresentando a ideia para os hotéis, e até metade do dia o feedback era positivo de todos os hotéis. Né? Até que eu cheguei para conversar com uma rede e o diretor dessa rede, tudo que eu falava, o cara nem me ouvia direito. Né? Eu apresentando a ideia e ele sentado nem me ouvia. E aí ele chegou para mim e falou assim, Pedro, o que vocês querem fazer não vai dar certo, porque a hotelaria sempre trabalhou com diária. Né? Então o conceito é diária. Algumas pessoas já tentaram em aeroportos trabalhar mais ou menos com o que vocês querem fazer e nunca deu certo. Né? Então, Pedro, sinceramente, transforma o seu site em uma venda de diários tradicional, foca nisso, foca no lazer, né? Esquece esse conceito de pacote, porque eu conheço o mercado brasileiro. Ele falou assim, eu conheço o mercado brasileiro e esse conceito não vai dar certo. Bom, ali encerrou a reunião, eu saí, rasguei o cartão dele e joguei fora. Eu falei, nunca mais falo com esse cara. Na verdade, você tem que agradecer esse camarada, porque hoje ele foi eu tenho que agradecer. Impulsionador aí. Mas na hora não foi um grande impulsionador, porque na hora foi aquele golpe, né? Eu fiquei, porque estava tendo um feedback dos hotéis e era a reunião mais importante, né, de uma rede que tem vários hotéis no Sul. Sim. E hoje, inclusive, está com a gente. E uma outra situação que a gente teve no Rio também, né, que eu tive também no Rio, com uma outra rede hoteleira, que o diretor falou, em outras palavras, falou a mesma coisa. Né? Ele falou assim, o que você quer fazer é inviável, né? Não tem como você trabalhar com pacotes de horas aqui. Talvez lá fora, em algum lugar lá fora possa dar certo, no Brasil não vai dar certo. Né? Então não tem negócio e tal, ele foi bem grosso. Né? Eu lembro que esse dia foi bem chave. Esse dia eu fiquei mais motivado do que desse dia de Curitiba, porque Curitiba eu estava muito longe de casa, estava cansado, né? Eu viajava com uma mochilinha, não era mala, então era transitando para lá e para cá, todo suado. No Rio, quando eu saí dessa reunião, eu saí realmente revoltado. Eu estava tão revoltado que eu fui andando. Eu morava na Urca, eu fui andando de Copacabana para Urca, né? Que é uma distânciazinha aí longa, uns 40 minutos, 50 minutos andando, atravessei o túnel andando. Né? Eu estava indignado, eu falei, cara, não é possível. É a segunda vez que eu ouço isso. E eu fiquei motivado, mas ao mesmo tempo com aquela, né, no coração, aquela coisa, será que eu estou realmente no caminho certo? Né? Será que realmente é essa a estratégia? Será que às vezes não seria mais inteligente a gente realmente transformar o Hotel Quan numa plataforma de venda de diária e ser mais uma plataforma de venda de hospedagem, como todas as outras? Né? Então esse foi um momento chave também de descrença, né? Sem contar outros nãos que a gente recebeu também, enfim, a gente já recebeu muito não, principalmente no início. Que legal. Bom, Pedro, eu vi também aqui em 2014, tem uma associação aqui que fez uma estimativa, aliás, uma pesquisa, estimativa não, uma pesquisa que praticamente 70% do que se vende para o turismo, seja hospedagem, seja embarque, desembarque, 70% é o turismo de negócio. Quer dizer, a pessoa vai daqui, como você foi para Curitiba, como você foi para Rio Grande do Sul, e se hospeda. Então, você tem alguma... nessa plataforma, você tem alguma coisa direcionada especificamente para a parte de turismo de negócio? Então, Paulo, o nosso conceito, ele eu não diria que 70%, eu diria talvez metade, mais da metade, 60% do nosso negócio hoje é corporativo. Né? Então, o nosso negócio hoje ele atende o corporativo e as empresas. Então, hoje, a gente já tem diversas empresas cadastradas com a gente. Né? Então, se você faz uma viagem hoje de negócio, por exemplo, sai do Rio, vem para São Paulo, tem uma reunião na parte da tarde, né? Tem uma reunião na parte da tarde e o seu voo é na parte da noite. Né? Você chega em São Paulo, sei lá, 9, 10 da manhã, sua reunião é 2 da tarde. Você consegue pegar 3 horas de hotel, tomar um banho, né? Às vezes você pega um sol, às vezes pega uma situação chata, você consegue tomar um banho, consegue revisar os pontos de uma reunião. Sim. Então, também para pernoite. Então, a gente tem alguns números interessantes sobre pernoite, por exemplo, que, se eu não me engano, também beira 70%, 80%. Esses dados são da associação da Abracorp, né? E ela diz aqui que em 2014, inclusive, teve um faturamento, a parte de turismo no Brasil, de quase 15 bilhões de reais. É um número significativo. Bem significativo.
E as viagens corporativas, elas mandam, né? Como você mostrou, 70% são viagens corporativas. Então, as empresas têm essa demanda. Só que é importante ressaltar o seguinte, hoje a gente tem vivido uma crise, né? E um dos principais cortes de gasto das empresas hoje é viagem. Então, hoje uma das coisas que a empresa pensa, o que eu posso cortar, né? Qual que é onde eu posso tirar? Então, não, viagem, né? Então, vamos reduzir viagem. Então, pesquisa de mercado que a gente fez, a gente vê que muitas empresas, ao invés de pagar uma diária para esse funcionário que ia precisar de menos de uma diária, paga um restaurante para esse cara ficar, né? Paga para ele ficar no aeroporto, em algum lugar, aquela cadeirinha confortável. Dá um jeito do cara não ir pro hotel. Entendi. E a hotelaria não estava atenta a isso. Hoje, se você for no aeroporto, tem muita gente lá que está dormindo no aeroporto, que vai pegar voo só na parte da noite, né? Que precisa de um hotel. Entendi. E se você for no hotel que está do lado do aeroporto, esse hotel tem quarto vazio. Ou seja, o hotel tem quarto vazio e tem gente dormindo no aeroporto, né? Então, não faz sentido. Então, vamos chegar num meio termo, né? Vamos chegar num modelo de negócio, que é o caso da Hotel Quando, rentabilizar esse quarto e fazer esse cara poder pagar o preço justo por isso, sair do aeroporto, né? Ter essa situação de ficar no restaurante e tal. Então, muitas empresas, as empresas que estão com a gente hoje, né? Grandes e médias empresas que estão trabalhando com a gente hoje, elas usam principalmente para isso, né? Então, a redução de custo, esse cara precisa de um hotel durante o dia, para pernoite, então o cara tem reunião o dia inteiro. Ele só precisa de um hotel para dormir, né? Então, ele 9 da noite, 10 da noite, ele vai dormir para no outro dia sair às vezes 6 da manhã para o voo. Ele pagaria uma diária cheia. Pedro, olha, infelizmente nós estamos chegando já ao finalzinho do programa. Infelizmente, porque eu estou aprendendo muito, está muito legal. Para as pessoas que estão nos assistindo, eu queria que você deixasse aí o contato, que forma a pessoa pode entrar, se precisar inclusive do serviço, ou até que tenha alguma dúvida para entrar em contato. Gostaria de pedir para você, se os nossos telespectadores mandar perguntas, que você respondesse, né? Mas que forma entra em contato com você e que forma pode usar o seu serviço? Pode entrar. Primeiramente, baixa o nosso aplicativo, né, hotelquando.com, já tem aplicativo para iOS, Android. Entra no nosso site também, dá para você conhecer um pouco melhor o nosso conceito. O nosso contato pode ser por e-mail, tem o contato@hotelquando.com. Então, a gente sempre responde, né? No caso de empresas, dúvidas, pode mandar para lá. Muito bom. Pedro, então, fica nos instantes finais para a sua despedida do nosso público. Bom, eu queria agradecer, né, por estar aqui apresentando o Hotel Quando. E eu espero que o público entenda o conceito e conheça. Baixe o nosso aplicativo, entre no nosso site. A gente quer revolucionar o setor hoteleiro. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, agradecemos a Deus por termos a oportunidade de estar entrando aí no seu lar. Agradeço, Pedro, também. Desejo sucesso e que Deus nos acompanhe sempre. Um grande abraço a todos.